alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Maico. Nós vamos dar continuidade ao assunto sobre tipos de memória. Na última aula a gente falou sobre memórias do tipo cache e hoje nós vamos falar sobre os tipos de memória ROM. Memórias ROM, o termo ROM significa Read Only Memory. É uma sigla que em português significa memória somente para leitura. Nesse tipo de memória, os dados não são perdidos quando desligados ou quando há falta de energia, e o que significa que elas são memórias não voláteis. Dos tipos de memória ROM que nós temos, nós possuímos cinco, quatro tipos. A memória ROM convencional, temos a memória PROM ou PROM, temos a memória EPROM e temos a memória EEPROM. A memória flash, ela se enquadra dentro da categoria EEPROM, que seria um subgrupo desse tipo de memória. Aqui nós temos um exemplo da imagem de uma memória ROM, como é que ela fica inserida dentro da placa-mãe e nela são gravadas informações referentes ao computador e a inicialização dele. Na memória ROM, os dados eles saem já com as informações gravadas dentro dele. E eles vêm principalmente de fábrica em dispositivos eletrônicos, como computador, celulares, entre outros dispositivos. E eles vêm com as informações necessárias para que aquele dispositivo possa se configurar e que seja inicializado. Um exemplo mais comum de informação que é gravada em memória ROM, nós temos a BIOS, que é um software que fica instalado dentro dessa memória e fica localizado na placa-mãe. E dentro dessa memória ROM, a BIOS ela tem o papel de fazer com que o computador possa ser inicializado e reconheça todos os seus componentes, inclusive os periféricos de entrada e saída. Na memória PROM, é, é um tipo de memória ROM que pode ser programada, ou seja, ela é produzida de forma virgem e que o usuário que adquirir essa memória possa fazer uma gravação posteriormente. E essa gravação só pode ser feita uma única vez. É um processo irreversível. Porque o processo que é feito para gravar dentro dessa memória é um processo de queima. Ele queima os componentes que fazem parte dessa memória, o que impossibilita que esses locais que foram queimados possam ser reutilizados com outras informações. Esse processo é similar aos processos dos CDs e DVDs. Quando é feita uma gravação no CD e no DVD, há uma queima daquelas trilhas, daqueles setores do CD ou do DVD, o que impossibilita que você possa regravar outras informações naquele mesmo local. Se você até tiver a oportunidade de observar, pegue um CD e nunca foi gravado nada, um CD virgem, e um CD que já foi gravado e olhem para a superfície do local que é feita a leitura do conteúdo dele, e você vai ver que o que está gravado, a coloração até muda do CD que nunca foi gravado. Além da memória PROM, nós temos a memória EPROM, que significa Erasable PROM, ou seja, é uma memória PROM que pode ser apagada. Ela pode ser programada uma única vez e pode ser apagada. E ela é apagada através de incidência de raios ultravioleta de alta potência que você pode incidir sobre essa memória, e através dessa incidência desses raios ultravioleta é que os dados podem ser apagados. Já as memórias EEPROM, elas são as memórias do tipo PROM que podem ser apagadas de forma eletricamente. Então, quando os dados não têm fonte de energia, as informações continuam gravadas lá. Mas se caso você quiser apagar essas informações que estão nesse tipo de memória, basta você estar com ela conectada em uma fonte de energia elétrica e através dessa fonte de energia elétrica você pode fazer apagar informações, gravar novas informações e assim por diante. Um exemplo de memória
do tipo EEPROM bastante conhecida é a memória flash, que é encontrada nos pendrives e nos cartões de memória. Elas são memórias do tipo EEPROM, elas conseguem ser gravadas e apagadas através de processos eletrônicos e estão sendo também utilizadas através da memória interna dos smartphones. Os smartphones estão vindo com a memória interna que é composta com essa tecnologia. E por isso que eles são chamados apenas de memória ROM. Eles falam que é a memória de armazenamento. É memória ROM por quê? Porque a memória EEPROM é um tipo de memória ROM. Que pode ser gravada e apagada várias vezes. Aí, para facilitar o entendimento, o fabricante especifica que aquela memória do smartphone é uma memória ROM e não uma memória EEPROM, para ficar mais fácil na leitura e no entendimento do usuário que está pesquisando aquelas especificações do celular. Agora nós vamos falar sobre os armazenamentos secundários, também conhecido como armazenamentos em massa ou ainda memória secundária. Nesse tipo de memória, onde o maior volume de dados de um computador ou de um dispositivo eletrônico é armazenado. As memórias, assim como a memória ROM, ela não é volátil, as informações ficam lá, mesmo sem a presença de energia. E esse tipo de memória promete um armazenamento por um período longo de tempo, décadas. Você consegue ter essa informação gravada nesse dispositivo. Claro, se ele estiver sendo conservado e guardado em um local seguro, em um local com condições climáticas favoráveis a ele. Exemplo de dispositivo de armazenamento secundário, nós temos os dispositivos SSD, são os dispositivos que estão sendo utilizados atualmente, pois são mais rápidos o acesso deles. Temos os HDs, que são discos rígidos, então ele utiliza a tecnologia do magnetismo para fazer a gravação e apagar as informações contidas nesses discos. E temos os DVDs, CDs e Blu-rays. São outras unidades de armazenamento, elas usam tecnologia óptica para poder fazer a leitura, gravar e apagar os dados. Então, as memórias magnéticas, como falado anteriormente, são as memórias compostas pelos HDs. Ela usa os princípios da física sobre polarização para identificar os dados na superfície e funciona como um ímã, onde a memória é magnetizada para que as informações possam ser armazenadas dentro desse dispositivo. As memórias ópticas armazenam seus dados na superfície reflexiva. Ele usa luzes, feixes de luzes, e são disparados em cima dessa superfície e assim ele consegue fazer a leitura das informações. E temos as memórias de estado sólido, ou simplesmente SSD, o termo em inglês. E são memórias feitas com tecnologia flash, são memórias do tipo EEPROM, que podem ser usadas em substituição do HD por ser mais rápidos e gastar menos energias. E é também mais resistente a choques, consome menos energia e são bem mais caros em compensação. Das velocidades dos dispositivos de armazenamento. Nós temos, cada unidade de armazenamento ela tem uma forma de dimensionar a sua velocidade. Nós podemos dimensionar, no caso, por exemplo, dos pendrives e dos cartões de memória. Elas são classificadas por classes. Classe 2 ela tem uma velocidade, classe 4 tem outra, classe 6 outra, classe 8 e classe 10. À medida que vai aumentando essa classe, ele referencia aqui a taxa de transferência dessas informações vai ser mais rápida. Classe 2, ele consegue ter uma transferência de escrita 2 megabytes por segundo. Já a classe 4, 4 megabytes e assim por diante. A que tem a maior velocidade é a classe 10, que tem a velocidade de gravação de 10 megabytes por segundo. Já o HD, ele utiliza outra forma de medir desempenho. Ele usa o termo rotações por minuto. Então, existem HDs com 5.400 rotações por minuto, HDs de 7.200 rotações por minuto
e os mais potentes são os que têm 10.000 rotações por minuto. Já o SSD, ele usa uma taxa de transferência, assim como a do microSD e flash drive, em bytes por segundo. Em média, um SSD ele consegue fazer gravações de 500 megabytes por segundo, e é bem superior em relação ao microSD e flash drive. O sistema binário, ele é um sistema de numeração que o computador entende e utiliza para fazer as operações do computador. Todas as instruções e operações que o computador vai trabalhar e vai executar é feita através desse sistema de numeração. Nesse sistema aqui são executadas as operações aritméticas, as operações de mover, de copiar, de abrir, executar qualquer informação do computador. E por que o sistema é conhecido como sistema binário? Porque ele trabalha apenas com dois elementos, ou 0 ou 1. E esse sistema utiliza a base 2 para poder medir o tamanho dos arquivos, fazer as operações e calcular as grandezas do tamanho das informações que são utilizadas pelo computador. E por convenção, o bit 1, o único elemento, são dois elementos, ou 0 ou 1. Cada um desses elementos é chamado de bit. O bit 1 representa a alimentação de energia e o bit 0 representa a ausência de energia. Aqui nós temos um exemplo de uma sequência de bits onde essa sequência de bits representa uma informação para o computador. Para nós humanos parece ser um pouco complicado entender o que significa isso, mas para o computador se torna mais fácil o entendimento do que se utilizássemos o sistema humano, que é o sistema decimal. Aqui nós temos exemplos de como essa sequência de bits que o computador utiliza, ele pode ser interpretado e transformado em uma informação que o ser humano possa entender. Por exemplo, essa sequência de bits aqui, 01, 000001, para o computador é mais fácil dele entender. E ele entende, interpreta e transforma para a informação que o ser humano possa entender. Então, essa sequência de bits aqui, ela representa a letra A maiúscula do teclado. E também ela representa o número 65 decimal. Então, ele entende essa sequência, interpreta essa sequência e transforma para a interpretação que nós humanos conseguimos entender. Da mesma forma, essa outra sequência de bits representa a letra A minúscula e ao mesmo tempo também representa o número 97. Essa outra sequência representa o número 1 e representa o comando Ctrl A. E essa outra sequência representa o número 26 em decimal e também representa o comando Ctrl Z. Então, cada sequência de bits ela tem um significado. É o computador que vai fazer esse papel de transformar essa sequência em uma informação que seja entendível pelo ser humano.